Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos iniciar mais um vídeo com muito carinho para todos vocês aqui no nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos e vamos para mais um vídeo aqui, aonde vou trazer alguns conhecimentos da gente aqui para vocês poderem ter uma ideia, né? Algumas ideias aí para quem tá começando o delivery, tá, gente? Neste vídeo de hoje eu vou falar para vocês quanto, como e o que a gente comprou para começar o nosso delivery de batata. Espero que vocês gostem desse vídeo e fiquem com a gente até o final do vídeo para não deixar de pegar aí todas as dicas que a gente tem para passar para vocês aqui hoje nesse vídeo. Já deixa aí o like de vocês, se inscreve muito no nosso canal, ativa o sininho de vocês para não perder nenhuma notificação dos nossos vídeos aqui todos os dias de segunda a sexta-feira às 7 horas da noite. Antes da gente ir para o nosso vídeo, gente, tem uma palavra aqui de reflexão para vocês neste momento, que diz assim, né? Deus transforma choro em sorriso, dor em força, fé e sonho em realidade. Então, confie sempre no Senhor, que é o que eu sempre falo aqui para vocês. Não deixem de confiar, de manter a fé de vocês, que tudo dará certo no momento certo. Tá bom, meus amores? Então, vamos lá para o nosso vídeo. Vou explicar aqui um pouquinho para vocês como que a gente começou. A gente já tem um vídeo lá no comecinho falando sobre isso, quanto a gente gastou para começar. Mas eu estou atualizando aqui agora, porque vocês sabem que muita gente nova chega e tem muita dúvida sempre dessas coisas, de como montar, tamanho de embalagens e tudo mais, né? Então, assim, hoje, gente, eu vou falar para vocês como a gente começou, para vocês terem uma base. Valores, por exemplo, não tem como eu comparar o valor de quando eu comecei para valor de hoje, que eu digo assim, de utensílios, insumos, tá tudo mais caro de quando eu comecei. Mas eu vou falar para vocês, então vocês já vão ter uma ideia. Vou falar o que a gente precisou comprar para começar, tá? As batatas. E isso daí eu acho que já vai ser bem importante, principalmente para as pessoas que vão começar do zero, né? Para elas poderem ter a noção, né, mais ou menos do que precisa, do quanto e como fazer isso para dar início ao delivery de batata. Ok, gente? Então, eu até anotei aqui para mim não ter que esquecer de nada aqui para passar para vocês. Começando lá atrás, falando lá atrás de quando eu comecei o delivery em Guarulhos, né, que a gente era de lá e quando a gente começou lá, gente, a gente tinha acabado de fechar o restaurante da gente. Foi bem no meio da pandemia, né? Naquele auge lá que a gente não podia trabalhar com porta aberta, nem nada. Nem podia, né, abrir. E a gente também não podia parar, né? Então, a gente começou, foi aí que os deliveries começaram a ficar mais fortes, né? Porque a gente não podia parar de trabalhar, ninguém ia parar de comer, pedir pizza, lanche, marmita. E foi aí onde os deliveries acabaram crescendo bastante nessa época da pandemia. E a gente tinha já uma carta bem grande de clientes lá, devido ao restaurante que a gente fazia marmitex e tinha o espetinho na parte da noite. E os clientes que, quando a gente decidiu fechar mesmo e entregar o ponto lá, na verdade a gente passou, a gente vendeu o nosso ponto. E quando a gente decidiu isso, todos os clientes que estavam lá com a gente, digamos assim que a maioria acompanhou. Então, a gente foi trabalhar em casa com o Marmitex. E demos início no delivery em casa de Marmitex, né? Deu super certo também. Mas a gente queria montar algo à noite para funcionar, né? Porque lá no caso a gente tinha um espetinho à noite e durante o dia, né? Horário de almoço a gente trabalhava com a marmitas. Então, assim, pra gente, essa parte de clientes não foi tão difícil assim. Por quê? Porque a gente já tinha. Mas para você começar o seu delivery, gente, precisa que você tenha aquele processo de divulgação.
de fotos, de divulgar, de fazer um folheto que se quer, de fazer um tráfego pago, de planejar tudo isso, né? A parte do cardápio, com quais sabores você vai trabalhar. E eu vou estar dando dicas para vocês sobre isso também, aqui. Então, mesmo a gente já tendo essa carta de clientes vindo do nosso restaurante para nossa casa, a gente mesmo assim, quando teve a ideia de trabalhar com batata rosti, a gente ficou aí uns 3 meses, mais ou menos, antes de abrir, trabalhando na divulgação, experimentos, fotos, cardápio, tudo isso. E comprando as coisas aos poucos também. Então, tem todo esse processo, tá? Que tem que ser cuidado com todo carinho para você poder saber direitinho o que é que você vai estar vendendo para o seu cliente, tudo isso, né? Tudo isso acompanha aí a divulgação, porque o delivery ele é muito bom. Porém, você tem que divulgar muito, porque as pessoas precisam saber, né? O que você vende e saber que você existe, né? Porque um delivery dentro da nossa casa, quem é que vai saber? Então, a divulgação é muito importante nesse ponto. Muito, muito mesmo. É fundamental, tá? Então, começando aqui na parte de utensílios. O que você vai precisar para começar a sua batata? Peguem aí um caderninho, anotem, prestem bastante atenção. A parte de utensílios, gente, nem... Vou dizer para vocês assim que nem é tanta coisa além das panelinhas que você precisa para fazer a batata, tá? Porque geralmente a gente já tem tudo em casa. Tapoé, ralador, geralmente já tem. Quem não tem ralador tem processador. E são essas coisas que a gente precisa. Então, a parte de utensílios, a gente começou com 3 panelinhas. A gente comprou 3 panelinhas e começamos com essas. No primeiro dia ficou bem apertado, porque no primeiro dia aqui, lá, né, no caso, a gente já teve um movimento muito bom. Porque a gente já tinha aquela carta de cliente, né, que eu falei agora pra vocês. Então, gente, a gente começou com 3 panelinhas, mas se vocês tiverem só condições de comprar 2, comprem 2, tá? Eu sempre falo, eu sou uma pessoa que sou assim, eu começo com o que eu tenho, entendeu? Porque às vezes tem gente que fala, eu tô anos querendo montar, mas ainda falta isso, falta aquilo, falta isso, falta aquilo. Se você sempre for ver por esse lado, pessoal, acaba sendo mais difícil mesmo, porque sempre vai faltar alguma coisa. Mas se você falar, eu vou começar com o que eu tenho, é mais fácil. Você começa, simplesmente você começa. O que você vai precisar, o tempo vai te mostrando e as condições vão vindo para você poder ter o dinheiro e adquirir aquilo ali que você vai precisar investir mais e mais no seu comércio. Então, aqui a gente começou com 3 panelinhas, tá? Fogão, você precisa ter, mas fogão todo mundo tem em casa. Tapoé. A gente começou e compramos os tapoés para colocar os recheios, só que hoje já facilitou mais. A gente não usa mais tapoé, a gente usa balança e saquinho para fazer a pesagem dos recheios. Então, isso daí você já economiza. Porque nenhuma bobina com 500 saquinhos você vai gastar aí R$12. No máximo. Tem vezes que a gente encontra a bobina aí com 500 saquinhos a R$10,50, depende aí do lugar também, do ambiente de vocês. Lembrando que aqui eu tô falando de valores aqui, né, da gente, mas cada lugar tem um preço diferente. Mas eu acho que já dá para vocês terem noção, mais ou menos, do que comprar, né? Então, a parte de tapoé quase você não vai precisar, porque você vai trocar pelo saquinho e é bem mais em conta, porque é uma bobina, ao invés de você ter que comprar, 10 potes, né? Então, já vem uma economia legal aí. A parte de embalagem, você vai precisar, se você já quiser comprar mais 50 hamburguera, você vai pagar aqui da preta, eu pago em 50 hamburguera, eu pago R$15, tá? Mas a branca, ela é mais em conta um pouquinho. Então, se vocês não acharem a preta, a branca é um pouco mais em conta do que essa preta que a gente usa. Aí, um ralador. Você vai pagar num ralador aí, bom, R$30, digamos assim. Mas, se você já tiver o processador na sua casa e tiver as lâminas legal para você ralar, né, os frios, já vai ajudar, já é uma a menos, entendeu?
Aqui, como vocês veem, a gente tem um processador, porém a lâmina só tem uma lâmina que veio nesse processador, e essa lâmina, ela não fica legal. A gente gosta de ralar no ralador, porque a calabresa, o presunto fica raladinho, bem bonito, né? Bem legal assim. Já no processador ia ficar tudo triturado. Então, a gente dá preferência ao ralador. Mas, se você tiver esse processador com as lâminas diferentes, que era que nem o que a gente tinha lá em Guarulhos, aí já ajuda bastante também. Então, ou um ou outro, tá, pessoal? Batata. Batata vai chegar na parte dos insumos, né? Então, a parte que você precisa de utensílios para você trabalhar é mais ou menos isso. Fiz uma conta aqui, mais ou menos com os preços, valores que eu sei. Então, assim, 3 panelinhas, por exemplo, ela saindo aí, que geralmente tá R$30. R$30, 28, 29, que você consegue encontrar aí pelos aplicativos de vendas aí. Suponhamos que você vai pagar isso, né, nas panelinhas. Mais o frete, com três panelinhas mais o frete, vamos chutar aí que dê uns R$115, chutando alto, tá? Você pagando em torno aí de R$30 na panelinha. Você vai gastar R$115 e 3 panelinhas. Aí vem embalagem de hamburguera, no caso, os saquinhos, ralador, deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. Sacos graft. O saco graft geralmente é um pouquinho mais caro, né? Nesse tamanho que a gente usa, que eu já passei pra vocês, é 34 por 15, ele já é um pouquinho mais caro, né? Aqui eu pago 50 unidades a R$40 desenhado. Agora, sem desenho, ele sai um pouquinho mais em conta. Despertador. Sem desenho, ele já sai um pouquinho mais em conta, na mesma medida também, em torno de R$38, R$37, mais ou menos. Então, colocando hamburguera, saco, saquinho para porcionar. A outra coisa que eu coloquei aqui, que eu falei batata, mas não era batata, era balança, né? Hoje a gente usa a balança para porcionar. Então, o que você pode gastar um pouquinho mais, se caso você não tiver aquelas balancinhas, né, de cozinha assim, você pode comprar em vez das tapoé para já deixar tudo porcionadozinho, que é uma opção ótima. Não deixem de porcionar as coisas de vocês certinho, para vocês não saírem perdendo aí na parte de colocar muito recheio e acaba a gente saindo no prejuízo. Então, essas balancinhas em torno, você vai pagar aí uns R$25, mais ou menos, entendeu? Então, eu somei esses valores todos aqui de insumos, panela, embalagem, sacos, ralador, tudo. Sendo que, se você já tem o processador, já é uma a menos. E tudo que você já tiver em casa já é a menos, em questão de valor, para você comprar. E deu aqui R$132. R$132. Aí tem bastante dúvidas, já vi de pessoas, perguntas, me mandam lá também no direct do Instagram, se eu acho que com R$500 você consegue abrir o seu delivery de batata. Então, eu fiz essa conta aqui baseado nisso, pra gente estar vendo se com R$500 você consegue abrir o seu delivery. Então, aqui você já sabe que R$232 eu vou gastar entre panelinha, embalagem e tudo mais. Agora, suponhamos que a gente tenha R$500. De R$500 menos 232, vai sobrar R$268 para mim comprar batata, para mim comprar os recheios. E será que dá? Será? Aí fica aquela dúvida. É pouco, né? Porque hoje a gente tá pagando tão caro nas coisas e tudo mais. Gente, como eu falei, né? A gente começa com o que a gente pode, com o que a gente tem. Se a gente tem força de vontade para correr atrás, se a gente tem o objetivo daquilo mesmo, não importa se você começou com muito ou com pouco, você vai crescer, entendeu? Não tô falando que vai ser mil maravilhas sempre, não. Eu sei o quanto é difícil. A gente, todas as vezes que a gente foi iniciar os nossos comércios, a gente iniciou com pouco dinheiro, entendeu? Com pouca coisa, do jeito que deu. E
Não foi fácil, mas hoje a gente tá aqui. A gente ganhou experiência, entendeu? E graças a Deus, hoje o nosso delivery vem dando super certo, né? Então tudo tem um processo. Então, assim, uma dica que eu sempre falei e vou falar aqui novamente: cardápio. Vocês veem, algumas pessoas pedem, a gente envia o nosso cardápio para vocês, a gente tem bastante opções de sabores. É necessário você já começar com essa. Então, meus amores, essas dicas, lembrando que essas dicas são para iniciantes, né? Porque quem já tem o delivery já vai tirar tudo isso aí de letra, tá? Mas quem ainda não tem noção, assim, vai começar do zero, eu acho bem importante saber dessas coisas, até porque vocês mesmos estavam perguntando o que comprar para começar, o que precisa, se com tanto dinheiro dá para começar, e a gente vai tá tirando essas dúvidas aqui hoje para vocês, tá? Então prestem bastante atenção, continue no vídeo até o final para não perder aí nem um segundo dessas dicas, tá? Então, voltando aqui, eu tenho R$500, só que eu já gastei 232 embalagens, utensílios, né? Agora, a gente vai pra parte dos recheios, batata e tudo mais, né? Então, o que eu sempre dou de dica para as pessoas que vão começar é o quê? Olhando pelo nosso cardápio, você fala, nossa, já vou iniciar com todos esses sabores. Não há necessidade. Coloquem um cardápio mais simplificados para quem vai começar do zero, um cardápio mais simplificado com os recheios que você consegue, tipo, por exemplo, eu vou pegar o frango, eu vou fazer um frango catupiry, eu vou fazer um frango caipira, eu vou fazer um frango com queijo, entendeu? Assim, ao invés de você colocar um monte de sabores diferenciados assim e depois ficar apertado, porque o começo é um pouquinho difícil. Então comecem com um pouco, com um cardápio menor, para ficar mais fácil para vocês poder iniciar aí o delivery de vocês. Então, aconselho sempre vocês terem recheios com calabresa, recheios com presunto e queijo, recheios com frango. Porque daí são recheios que você consegue fazer outros sabores usando o mesmo item, entendeu? Então, um exemplo de recheios com calabresa. Calabresa, eu posso fazer calabresa cebolada só. Eu posso fazer calabresa com queijo, que é a toscana, né? Eu posso fazer a baiana. Aqui a gente usa calabresa para fazer a nossa moda da casa, que vai calabresa, palmito, requeijão e frango, tá? O frango você pode fazer frango com catupiry, frango caipira, frango com queijo, entendeu? Usem a criatividade de vocês com pouco, entendeu? É bem importante isso, porque daí você ficar colocando bastante opções de recheio, muita variedade, fica apertado para você começar com pouco, entendeu? Então comecem com um cardápio menor, que vai ser bem mais fácil. Depois vocês vão criando sabores e acrescentando como novidade no cardápio de vocês. E o cliente adora uma novidade, entendeu? Então vocês podem começar dessa forma. Na minha região lá de Guarulhos e aqui também, agora na praia de Itanhaém, a gente tem os mercados que vendem peças de queijo pela metade em pedaço, calabresas em unidades, peças de presunto, metade da peça, pedaços de peça de presunto, entendeu? Então, assim, vocês podem fazer isso. Vocês podem estar pegando, tipo, um pouquinho de calabresa ali, meia peça de presunto, meia peça de queijo. E nessa questão de valores, não tem como a gente falar exatamente mesmo, porque cada lugar tem um valor e as coisas subiram muito, gente. Mas você pode pegar esse dinheiro aqui que sobrou dos R$500, 268, vou pegar aí uns 15 quilos de batata, eu pagando aí na batata encontra a batata lavada mais em conta em qualquer lugar do que a batata Asterix. Então, eu vou comprar aí uns 15 quilos de batata. Depois eu vou pegar um pedaço de presunto
presunto super barato, você vai pagar aí num pedaço grande, assim, no máximo R$ 15, entendeu? Ah, e o queijo é um pouquinho mais caro, pega uma pecinha que dá uns 30. A gente fez muito isso mesmo. Bem depois da gente começar o delivery, muitas vezes a gente foi, gente que acompanha a gente aqui via que a gente comprava de pedaço também. Quando dava, a gente comprava de peça. Quando não dava, a gente comprava de pedaço e não deixava de trabalhar por causa daquilo, entendeu? Sempre foi assim. Então, façam isso também. Não fiquem encontrando dificuldade, porque hoje você não tem o dinheiro de comprar uma peça inteira de queijo. A gente também teve vários e vários dias que também queria comprar uma peça de queijo toda para não ter que ir de novo amanhã buscar um pedaço de queijo. Mas a gente comprou pedaço porque naquele dia era o que a gente tinha. Entendeu? Então, assim, façam desses 268 que sobrou de vocês, desses R$ 500, que é o único dinheiro que vocês têm, e façam essa comprinha e comecem, gente, porque dá, sim, mesmo com os insumos caros, você consegue, sim, comprar um pouquinho de cada coisa desse jeito e começar. Ah, mas quanto que vocês gastaram para vocês iniciar? Lá em Guarulhos, por conta da nossa carta de cliente que a gente já tinha, das pessoas que acompanhou a gente começou aí com R$ 1.000, o nosso delivery de batata, tá? Então, a gente comprou muita coisa de peça. No dia, a gente vendeu mais de 20 quilos de batata no primeiro dia de inauguração. Mas, para quem for começar do zero, tem que se pensar. Se você tiver, claro, se você tiver um dinheiro bom para você investir, ótimo, melhor ainda. Você vai lá, compra sossegado suas coisas e tudo mais. E mesmo assim, né, com tudo isso, a gente também ficou naquela fase de divulgação, mesmo a gente sabendo que tinha cliente já, mas a gente não deixou de fazer essa parte. Então isso é muito importante e fundamental. Aqui, quando a gente foi recomeçar aqui nessa nova cidade que a gente não tinha muito dinheiro, porque a gente tinha gastado com muita coisa, porque a gente mudou de viagem, mudou de cidade, foi mudança, muitos gastos, né? E aqui a gente foi recomeçar. Então aqui a gente tinha R$ 450 pra gente começar e a gente conseguiu começar, né? Então por isso que eu falo pra vocês, olha aí a diferença de valor, né? Quando eu comecei e quando eu fui recomeçar. Então tudo é possível, meus amores, tudo mesmo. Pra reforçar aqui, agora eu vou falar as medidas, né? Que também é uma pergunta constante aqui das panelinhas, medida das panelinhas hamburguera, para vocês anotarem aí e não esquecer, tá? Panelinha é omeleteira, tamanho 14. Encontram em casas de utensílios, aplicativos de vendas, né? Mercado Pago, essas coisas assim. Atacadão, às vezes, vocês também encontram. Procurem aí, pesquisem o melhor valor para vocês estarem comprando as panelinhas omeleteira tamanho 14. A hamburguera que eu uso, hamburguera de tamanho H3. Você pode usar preta ou você pode usar a branca do mesmo jeito. Só que tem um detalhe, as nossas embalagens irão mudar. No próximo vídeo vocês vão estar vendo qual vai ser a nossa nova embalagem aqui do nosso delivery. Vamos estar deixando o link para vocês também que tiverem interesse em comprar essas novas embalagens. Vai estar o link com cupom de desconto. Link com cupom de desconto. Olha aí que chique. Cupom de desconto da família Farias no próximo vídeo. Não percam, tá bom? E o saco gráfico é 34 por 15, né? 15 de largura, que é o tamanho certinho. Tem umas que tem 13, 14, serve também, mas aí a embalagem vai ficar um pouco enrugadinha, amassadinha, né? Na hora de embalar, tá bom? Então é 35 por 15, né? O tamanho certo que a gente usa. De largura, tá bom, pessoal? Geralmente em loja de embalagem o pessoal já sabe. 30 e pouco de altura por 15 de largura. Agora de comprimento assim, né? Tipo, não cabe uma do lado da outra. Aí essa de comprimento é 21, se eu não me engano. É mais ou menos isso daí, tá bom, meus amores? E deixa eu ver, então falei da embalagem, falei das panelinhas e falei do saco.
Minecraft. Então é isso, tá bom? Então não deixem de ver o próximo vídeo pra vocês verem essa embalagem top zero. Pra vocês que quiserem também acrescentar aí, vão ter desconto, só clicar lá no link e vai direto lá pra empresa. Tá bom, queridos? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, aproveitado, pegado aí as dicas, anotado e tenham noção de como começar, tá? Como eu falei, quem já tem delivery, né, já vai tirar isso daí de letra, esse vídeo nem vai ser tão válido. Mas pra quem está iniciando do zero, eu tenho certeza que vai ser bem útil esse vídeo pra vocês estar vendo, tá bom? Fiquem todos com Deus, um grande beijo bem grande no coração de todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!